Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Cálculo 2. Hoje vamos aprender como calcula a área da superfície de um sólido de revolução. Preparados? Vamos para a aula? Bom pessoal, então hoje a gente vai estudar como a gente calcula a área de uma superfície de revolução. Assim como a gente viu um sólido de revolução, a gente vai pegar assim uma curva e girar em torno de um eixo de rotação. A gente viu como calcula quando a gente cria um sólido girando em torno do eixo Y e do eixo X. Agora a gente não está preocupado com o volume, a gente quer saber a superfície desse sólido, tá? Então, na verdade a gente pode imaginar isso só como uma casca, né? Uma superfície de uma casca formada por uma curva que é girada em torno de um eixo. E para começar, vamos tentar analisar como fica a área da superfície de um cilindro que ele é circular, tem raio R em altura H. Então, como é que fica a área desse cilindro? Para isso, a gente vai imaginar que esse cilindro ele pode ser cortado aqui, tá? Então a gente faz uma linha de corte e abre ele, tá? Então, abrindo esse cilindro, a gente vai abrir ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar como um retângulo. Não sei se vocês já se deram conta, mas toda vez que a gente pega uma folha de papel, a gente consegue enrolar ela, juntando duas pontas, formando um cilindro. Então, como é que é a área desse retângulo? A área desse retângulo é base vezes altura. A altura aqui a gente sabe que é H. Agora, qual é a base? Qual é a distância entre o ponto de corte, da volta toda e volta para cá? Então, é igual à circunferência desse cilindro. E a circunferência é 2π vezes o raio. Então, na prática, o que a gente tem é que a área do cilindro é igual à área desse retângulo, né? Que é 2πr vezes h. Tá? Então, a gente sempre vai pensar em como abrir essa casca, tá? Como que ficaria o equivalente plano dessa casca esférica. Então, tá aqui essa casca cilíndrica, no caso. Na verdade, qualquer sólido de revolução. Então, agora a gente vai ver como é que fica a área do cone circular quando o raio da base é R. Então, esse é o cone, o raio da base é R. E a geratriz, que é essa distância entre a ponta e a base do cone aqui na diagonal, é L, ok? Então, quando a gente corta esse cone aqui, ó, nessa linha pontilhada vermelha e abre ele, a gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter uma seção de arco, tá? Assim, mais ou menos. E aqui a gente vai ter um ângulo θ, ok? A distância, esse daqui é a ponta, tá? E esse daqui é a base, assim, ó. Que a gente fecha o cone. Então, a distância aqui é L, tá? E essa distância aqui, o comprimento de arco desse arco aqui, ele é 2π vezes o raio. Porque é essa circunferência aqui, ó. Daqui ele abre. E o que que muda? A abertura do cone é tão maior quanto maior o ângulo, tá? Então aqui eu desenhei um ângulo meio que 90 graus, mas não necessariamente. Ele pode ser um ângulo menor aqui. Pode ser assim, por exemplo. Opa, aqui, ó. O fato é que, quando a gente analisa isso aqui, a gente vê que o θ ele é igual a 2πr sobre L. Esse é o ângulo, é o arco dividido pelo raio, né? Porque a gente olha que isso daqui ele fecha uma circunferência. Então o arco, para você ter uma ideia, quando a gente faz aqui ó, 2π, que é o arco todo, então a gente pode ver, ó, quando a gente tem um raio L, então aqui, ó, quando a gente dá o comprimento em cima, ó, o comprimento total aqui, ó, olha aqui, ó, a gente tem o arco dividido pelo raio, tá? O arco dividido pelo raio. Quando a gente pega uma circunferência completa, o arco total, né, que dá a volta toda aqui, é 2πr. Então a gente tem 2πr. Aliás, no caso aqui é L, né? Esse desenho aqui. 2π vezes o raio dividido pelo raio, que não é, então o nosso ângulo é 2π, tá? Então o ângulo é sempre o comprimento de arco dividido
pelo raio. Aqui ficou um pouco confuso por causa que a gente está usando o raio da base como R, e depois aqui ele inverte e vira uma circunferência com raio L, que é a geratriz, né? Beleza, mas confusões à parte, tenho certeza que vocês são espertos o suficientes para acompanhar esse raciocínio, tá? Então, no caso, olha só, quando a gente tem uma circunferência completa, a área dela é π vezes o raio ao quadrado. Aqui, então, eu estou olhando uma circunferência de raio L, para comparar com essa, tá? Então, a área completa de um disco seria πr ao quadrado. Π, no caso, L ao quadrado. Então, se a gente pegar e multiplicar e dividir por 2 aqui, ó, a gente fica com 2π L ao quadrado sobre 2. Tá? E isso daqui é a área de um disco cujo ângulo é 2π. Então, a gente pode ver que aqui é 2π, é o ângulo 2π. Se a gente dividisse pela metade e fizesse o ângulo só π, a gente tiraria esse 2, ou seja, seria o equivalente a gente dividir por 2 o ângulo. Então, na verdade, quem dá a proporção da área é o ângulo. Então, quando a gente pega de forma mais generalista a área para um ângulo θ, ele é θ vezes L ao quadrado sobre 2. Tá? E aí, no caso específico de uma circunferência, um disco completo, aqui é 2π, e aí a gente fica com, divide os dois, né? Fica com π vezes o raio ao quadrado. Tá? Mas a fórmula é essa aqui, ó, o ângulo vezes o raio ao quadrado sobre 2, né? Se a gente tem em função do ângulo. Agora, esse ângulo é 2π vezes o raio, esse raio da base aqui, dividido por L. Então, no lugar do θ, a gente pode escrever assim, ó, simplificar, vou colocar aqui, ó, 2πr sobre L vezes L ao quadrado sobre 2. Como é que vai ficar essa área? A gente corta esses dois, eu vou cortar esse L com um dos L's aqui, e a gente fica com a área dessa seção de arco, que é o equivalente à área do cone circular, ela vai ser π vezes R vezes L. Tá? Então, essa é a área. Notem que, então, aqui, ó, para o cilindro, a gente abriu e viu que ele é um retângulo. A gente fez a área do retângulo, né, com um lado vezes lado. Quando a gente abriu o cone, a gente viu que a gente tem uma área de um cilindro. Então, a gente fez a área do cilindro, aliás, desculpa, a gente tem a área de uma seção de disco, né, numa seção de circunferência aqui. Então, a área da seção de circunferência é π L ao quadrado sobre 2, e esse é o ângulo, π é 2πr sobre L. Então, essa área, πrl, vai calcular a área desse cone aqui. Então, a gente tem uma fórmula para o cilindro circular e uma fórmula para o cone, beleza? Mas a gente não quer ficar só nessas fórmulas, a gente quer algo mais geral. Então, vamos ver como é que ficaria uma situação mais geral, para uma curva qualquer. Bom, pessoal, então, continuando, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Se a gente tem um segmento de reta aqui, ó, esse segmento de reta de comprimento L, isso daqui girando em torno do eixo Y, ele vai gerar essa faixa. Só que se a gente olhar para essa faixa, a gente pode estender isso daqui como sendo uma parte de um cone, que a gente já sabe a área. Então, a gente vai ter um cone menor aqui e um cone maior que envolve todo. Então, quando a gente olha para a nossa ideia aqui de cone, que ela é uma fatia de pizza, né, com ângulo θ, a gente vai ter a parte externa vai ser 2π x2, porque essa é a circunferência da parte externa, 2π vezes o raio, né? Então o raio aqui é x2. E da parte interna, o raio vai ser x1, então a gente vai ter aqui uma outra faixa com 2π x1, tá? E aí a área que a gente quer é essa parte aqui, ó. Então a gente pega uma fatia de pizza grande, que tem um raio aqui grande, e divide e tira uma mini fatia aqui no meio. Essa mini fatia a gente vai dizer que ela tem L1 aqui, ó. Tá? Então é um equivalente a um cone de comprimento L1. Então a gente vai fazer do cone total e tirar a área desse cone de cima, dessa pontinha, que é o equivalente à área dessa pizzazinha aqui. Então aqui a gente tem L1
aqui a gente tem o L, que é o que a gente que nos interessa na conta, que é o comprimento, a distância entre um ponto e outro que compõe a reta, que passa pelo x1 e x2. Beleza, como é que a gente vai fazer isso? A área, então, vai ser a área total, que a gente vai usar essa fórmula, que é π vezes o raio. Quem que era o raio? Era o raio da base, né? Então, quem que é o raio? É o x2. Então, ele é π vezes o x2 vezes o comprimento, vezes o L. Só que quem que era o L aqui, ó? Né? Quem que era esse L? É essa distância aqui. Aqui é o raio, né? Agora, a gente tem a soma do L1 com o L. Então, a gente está adaptando baseado na fórmula que a gente tem. Isso daqui é a área total, mas a gente não quer a área total. A gente quer a área total menos essa, para sobrar essa daqui. Então, a gente vai fazer menos a área desse pequenininho. Daí, a mesma coisa. Então, é π. Quem que é o raio? É o x1, porque é o raio desse cone menor aqui, o x1. π vezes x1. E quem que é a geratriz? É o L1. Ok? Então, a gente tem a área total menos a área da parte de baixo, sobra a área da nossa faixa de cilindro, né? Essa faixa cilíndrica. Faixa... seção de cone, né? Então, essa parte aqui, que é obtida pela revolução de um segmento de reta. A gente vai usar isso daqui para superfícies mais complexas, mas primeiro vamos melhorar essa expressão aqui, tá? Porque a gente quer parametrizar só com raio menor, raio maior e a geratriz. Vamos tentar eliminar esse L1 daqui. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou ver quais que a gente tem o L1 em evidência. Tá? A gente tem esse termo e esse termo. Então eu vou arrumar da seguinte maneira, π L1, que multiplica x2 menos x1. Tá? Então, eu tirei o πL1 em evidência nesse termo e nesse termo, aí sobrou x2 menos x1. E depois a gente vai fazer mais π x2 vezes o L. Ok? Então, agora vamos tentar eliminar esse L1 daqui. Como que a gente vai fazer isso? A ideia é a gente identificar que aqui existe um triângulo, ok? E aqui você tem um triângulo dentro dele. Esse triângulo aqui, ó, a gente vai poder usar para fazer semelhança de triângulos. Tá? Então aqui a gente tem x1, aqui a gente tem x2, aqui a gente tem L e aqui a gente tem L1. Ok? Então, olha só, o triângulo de dentro ele é semelhante ao triângulo de fora. Então, o que a gente pode usar aqui? A gente pode ver que se a gente pegar o L1 e dividir pelo x1, isso aqui vai ser igual a pegar então a hipotenusa sobre um cateto é igual a hipotenusa sobre o cateto. Tá? Essa é uma relação de semelhança de triângulos. A gente vai poder fazer L1 mais L dividido por x2. Tá? Essa é uma possibilidade. Então, eu vou reorganizar aqui, ó, vou fazer x2 vezes L1, e aqui eu vou fazer x1 vezes L1 mais x1 vezes L. Então, eu ainda posso ver que x2 menos x1 vezes o L1 é igual ao x1 vezes o L. Por que eu fiz isso? Ó, eu só passei para o outro lado e tirei o L1 em evidência, tá? Passei aqui com sinal negativo. Esse cara é o que a gente tem aqui, ó. Então, a nossa área pode ser escrita como π. Aí eu vou substituir no lugar desse L1, x2 menos x1, eu vou colocar x1 L mais π x2 L. Então, olha só, a nossa área ela vai ser escrita como π vezes L x1 mais x2. Ok? Então, essa já é uma fórmula que mata a charada, certo? Mas eu ainda posso melhorar isso daqui. Eu posso escrever isso como
πl sobre 2 vezes o x médio, tá? E o x médio errei, agora tenho que lembrar de editar. Então eu ainda posso melhorar isso daqui e escrever da seguinte maneira. Eu posso escrever como 2πl vezes o x médio. E esse x médio, ele vai ser o x1 mais o x2 dividido por 2. Então é o ponto médio entre os dois. É aqui o ponto médio, que está aqui no meio. Então a gente vai usar esse x médio aqui, porque depois, agora, quando a gente vai ver curvas mais complicadas, a gente vai separar em seções de retas, né, em segmentos de retas, e esse segmento de retas a gente vai parametrizar pelo x médio e a gente vai conseguir fazer a área de superfície de qualquer curva, né, que seja girada em torno de um eixo. Tá? Mas aqui, ó, a fórmula está aqui, e aqui a gente está generalizando porque a gente vai usar essa ideia aqui, beleza? Vamos seguir então para uma curva mais geral. Então imaginem agora que a gente vai fazer a rotação de uma curva qualquer, que seja uma curva do tipo y igual a uma função de x, em torno do eixo x. É interessante que a gente sabe que para ela ser uma função, ela não vai ter, ela vai ser unívoca em x, né? Então a gente vai girar em torno do x e depois a gente vai ver o que acontece se a gente tem uma função que a gente possa girar em torno do y. Então assim, o que vai acontecer? Cada pedacinho, a gente pode imaginar essa superfície aqui e cada pedacinho, dividir ela em várias faixas, né? E somar a área dessas faixas para poder encontrar a área total dessa curva de rotação. Como é que vai ser o seguinte? Como é que vai ser? Vai ser o seguinte, ó. Imaginem que então a gente tem um limite, óbvio, né? Ela tem que começar em A e ir até B. Então ela é delimitada. E aí a gente vai usar essa estratégia de somar diferentes faixas assim, ó. Então a gente vai identificar faixas que a gente vai aproximar isso aqui por retas. Então assim, um disquinho, exatamente como a gente fez antes, tá? Que eu até anotei aqui, só que eu tinha feito antes em torno do eixo vertical e aqui no eixo horizontal a ideia é exatamente a mesma, ó. A área vai ser 2π vezes esse y médio aqui, vezes a nossa diretriz, que é a distância entre esses dois pontos aqui. Ok? Então o que a gente vai fazer é dividir em muitas faixas e vamos parametrizar cada uma delas. Então essa aqui em vermelho é o que a gente vai chamar de AI, a iésima área, que depois a gente vai somar n áreas e vai aproximar isso como a área total. E aí depois a gente vai levar no limite, em que n vai infinito, para a gente ter a área exata. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai pensar que esse ponto aqui é o PI, e o ponto anterior é o PI menos 1. E aí a gente tem uma distância entre esses dois pontos. Então, a área, a gente vai escrever da seguinte maneira, a gente vai pôr, lembrando nessa fórmula, a gente vai escrever ela aqui, ó, 2π, vezes o y médio. Sabe quem que é o y médio? É o y1, o yi menos 1, menos o y1, o yi, desculpa, o yi menos 1, que é esse y aqui, ó. Não é menos, é mais, porque é a mediana, né? Então a gente soma os dois y e divide por 2. Então esse é o y médio, tá? Então a gente soma o y1 com o y2, ou seja, soma o yi menos 1 com o yi, divide por 2. Isso aqui a gente tem o y médio, que é aqui do meio, ó. Beleza? E aí ainda falta a gente multiplicar pelo L. Só que o L, ele é a distância entre esses dois pontos. Então é o módulo de PI menos 1 até PI.
Tá? Então a gente vai olhar para essa área dessa forma. Por quê? Porque na aula passada, que a gente viu o comprimento de arco, a gente conseguiu uma expressão para essa distância entre PI menos 1 e PI, que é o nosso L aqui, desse iésimo arco, dessa iésima faixa. Ok? Então, isso daqui a gente identificou isso da seguinte maneira: como raiz de 1 mais a função derivada, a derivada da função no ponto x médio, x e médio, na verdade a gente usou asterisco, tá? Mas aqui a gente pode usar o médio, porque é uma reta, então o asterisco e o médio vão ser o mesmo. Tá? Isso aqui tudo ao quadrado. Então eu vou pôr tudo isso daqui ao quadrado. Ok? E aí a gente ainda vai multiplicar pelo ΔX. Então, se vocês não lembram disso aqui, vocês vão ter que olhar a aula passada. Mas aí a gente vai usar isso, tá? Essa relação aqui, para a iésima área. Mas ainda antes disso, a gente vai se dar conta de uma coisa. Que no limite em que a gente vai depois dividir em muitas faixas, cada faixa vai ficar cada vez mais estreita. Então, o y2 e o y1 vão ficando cada vez mais próximos, tá? Então, o yi e o yi menos 1, eles vão ser, ó, o yi é igual a f de x i, e o yi menos 1 é a f de xi menos 1. Só que quando o ΔX fica muito próximo, essas f's elas se aproximam ao mesmo ponto, ao mesmo f de xi médio, porque os dois vão para o xi médio, ok? Então, o que a gente vai ter na prática quando o x fica muito pequeno? A gente vai poder fazer algumas substituições. Então, a área I, a iésima área, vai poder ser escrita como 2π vezes yi menos 1 mais o yi dividido por 2, tá? Vezes esse módulo. Na verdade, eu já posso até substituir isso daqui, né? Eu vou substituir já. No lugar do yi menos 1, no lugar do yi menos 1, eu vou colocar a f de xi médio e eu vou somar com a f de xi médio. Então, na verdade, eu tenho duas vezes a f de xi médio e divido por 2. Então, aqui, ó, eu tenho uma vez a f de xi médio mais a f de xi médio, então eu tenho duas vezes e divido por 2. Então, eu tenho a própria f no xi médio aqui. Então, isso daqui, no intervalo em que o ΔX vai vindo a zero, quando os dois pontos ficam muito próximos, a gente tem aqui que é a f de xi médio, aproximadamente. Beleza? Então, a área da iésima faixa, ela fica aproximadamente 2π vezes a f no xi médio vezes a raiz de 1 mais a derivada da f no xi médio, isso aqui é ao quadrado, vezes o ΔX. Tá? Então, essa é uma aproximação para essa faixa aqui, ok? E aí, no limite, em que a gente tem infinitas áreas, então a gente vai ter a seguinte, ó, a área ela vai ser igual ao limite em que o n tende a infinito do somatório de i igual a 1 até n de 2π vezes a f de xi médio vezes a raiz de i mais a f' de xi médio ao quadrado, isso aqui tudo dentro da raiz ΔX.
E nesse limite aqui, a gente sabe que isso daqui é uma integral. Que integral é essa? Bom, eu vou apagar essa parte aqui para poder escrever essa integral. Só um instantezinho. Então, olha só, eu já apaguei aqui. Então, a nossa área é o limite em que o n vai a infinito e a gente soma todas as infinitas áreas. E aí, no limite, a gente tem a área total dessa superfície de revolução. E olha só, como a gente chegou nessa expressão, isso daqui é igual à integral de A até B. Opa, deixa eu apagar aqui. Então, a área é igual à integral de A até B de 2π vezes a função em x, porque agora o x médio é o próprio x que a gente está variando, e aí a gente tem a raiz de 1 mais a derivada da função no x ao quadrado dx, porque o nosso Δx vira dx. E isso aqui é interessante porque, até vou sublinhar de vermelho, porque essa daqui é uma fórmula que se aplica para qualquer função, né? Para qualquer função que a gente gire em torno do eixo x, certo? E a gente vai poder integrar de A até B e a gente encontra a área dessa superfície aqui, tá? Então, eu vou escrever aqui o que aconteceria se a gente tivesse uma função... Meu paninho limpa melhor o apagador. Então, o que aconteceria se a gente tivesse uma x igual a uma função de y, e aí girando em torno do eixo y, tá? E a gente teria o y de um c até um d. Então, imagine agora a situação diferente. A gente poderia fazer toda essa mesma análise e a gente chegaria à seguinte expressão. A seria a integral de c até d, de 2π vezes a f de y, raiz de 1 mais a derivada dessa f de y ao quadrado dy. Então, na prática, não muda, a ideia é a mesma, ok? E a gente vai ver alguns exemplos agora de como a gente vai aplicar essa fórmula de cálculo para o cálculo da área de superfícies de revolução. Bom, então nesse exemplo que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar calcular a área dessa superfície, que ela é dada por essa função y igual a raiz de 4 menos x ao quadrado, com o x indo de menos 1 até 1. Tá? Então, na verdade, se a gente olhar, isso daqui é o equivalente a uma circunferência, né? uma esfera, com y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Tá? Então, a gente pode identificar essa superfície esférica aqui. Só que a gente vai girar em torno do eixo x, então a gente precisa do y de x, ok? Então, esse y de x é basicamente essa parte de cima aqui, ó. Tá? Que a gente está girando. Se a gente quisesse a parte de baixo, a gente teria que ter o menos aqui, mas a gente está olhando a parte de cima, tudo bem. Se fosse a parte de baixo, a gente ia ver que daria a mesma coisa. Como é que a gente vai usar a nossa fórmula? Primeira coisa que a gente tem que ter a derivada dessa função, né? Para poder colocar naquela fórmula. Olha só, a fórmula é a seguinte. Lembrando aqui, ela é a integral de menos 1 a 1 de 2π vezes a função, que é o nosso y, tá? Que é o raiz de 4 menos x ao quadrado. Aí aqui a gente vai pôr a raiz de 1 mais a derivada desse y em x ao quadrado dx. Então, é a mesma fórmula que a gente tinha antes, só que em uma notação de derivada, uma notação explícita de derivada, tá? A gente vai fazer o y em função de x.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer essa derivada aqui. Como é que é o nosso dy dx aqui? Então, a gente vai derivar em x o 4 menos x ao quadrado na 1 meio. Que isso daqui dá 1 meio de 4 menos x ao quadrado na menos 1 meio, vezes a derivada do de dentro, que é menos 2x. Ok? Então, aí a gente vai ver que isso aqui é a raiz, só que com o sinal negativo ela vai para o denominador. Então, o nosso dy dx, esse 2 vai cortar com esse 2, o sinal vai ficar negativo, a gente vai ter menos x dividido pela raiz de 4 menos x ao quadrado. Tá? Então, aqui, ó, esse cara vai para baixo, o x fica em cima, os dois cortam e o sinal negativo. Então, a gente tem essa aqui, a nossa derivada. Beleza, e a nossa área, então? A área, ela vai ser a integral de menos 1 a 1 de 2π vezes o y, que é o raiz de 4 menos x ao quadrado. E aí a gente tem aqui a raiz eu vou abrir mais aqui, de 1 mais quem? Essa derivada ao quadrado. O que vai acontecer com essa derivada ao quadrado aqui, ó? Que é o que a gente vai pôr aqui. Ele vai ficar, o menos vai sumir, vai ficar positivo, o x vai ficar ao quadrado e o raiz vai sumir. Então a gente vai ficar 4 menos x ao quadrado. Então aqui a gente vai ter o x ao quadrado, a gente vai dividir por 4 menos x ao quadrado, dx. E é essa a integral que a gente tem que resolver. Tá? Então, para isso eu vou dar uma reorganizada nas coisas aqui, beleza? Vamos vir para cá. A área, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter esse 2π para fora, a integral de menos 1 a 1. Aí a gente vai ter a raiz de 4 menos x ao quadrado, tá? E aqui, essa outra raiz, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai tirar o mínimo, a gente vai colocar 4 menos x ao quadrado, vezes o 1, então a gente vai ter 4 menos x ao quadrado, mais x ao quadrado, dx. Então a gente corta esses dois aqui e fica com raiz de 4, que é 2. Então esse 2, ele pode ir até lá para frente. Então a gente fica com 4π, integral de menos 1 a 1, raiz de 4 menos x ao quadrado, e aqui a gente tem 1 sobre raiz, né, que aqui então esse raiz de 4 virou 2, eu joguei lá para frente como 4, e aqui sobrou raiz de 4 menos x ao quadrado, 1 dx. E olha só que beleza, né? Essa aqui que era apavorante, virou algo simples, porque a gente tem a mesma função aqui e aqui. Então a gente fica simplesmente com 4π integral de menos 1 a 1 de dx, que é simplesmente 1 menos menos 1. Então a gente tem 4π, daí a gente tem x no limite superior menos no limite inferior. E aí a gente vai ter aqui, ó, 4π, que multiplica 1 menos menos 1. Então aqui dá 2, a gente fica com 8π. Como área. Unidades de área. Ok? Então, Suzen, a gente aplicou a técnica, chegou numa integral que a gente conseguiu resolver, eventualmente ficam umas integrais mais difíceis, mas essa aqui a gente viu que a área é igual a 8π. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver um exemplo 2, onde a nossa função agora é um y igual a x ao quadrado, e a gente vai girar em torno do eixo y. Aí, olha só, quando a gente vai girar em torno do eixo y, a nossa integral, ela vai de c até d, que no caso então são os limites em y, é de 1 até 4, e a gente vai ter o 2π vezes o x
né? Notem que aqui não é o y, é o x, e a raiz aqui, ó, é 1 mais a f de y. Então, na verdade, aqui o que a gente vai fazer é o dx dy. A gente inverte. E a gente vai fazer isso aqui ao quadrado, e aí a gente vai integrar em dy, ok? Só que então, ó, o nosso x, na verdade, é a raiz de y, ou y não meio. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a derivada dele. Então, a gente vai pegar o x como sendo y na 1 meio, e a gente vai fazer a derivada desse x em função de y, que vai ser 1 meio de y na menos 1 meio. Ok? E aí, a gente vai substituir esse x aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Então, a área, ela vai ser 2π vezes a integral de 1 até 4 de quem? Do x, que ele vai ser o y na 1 meio, ou raiz de y, né? Então, eu vou pôr raiz de y aqui. Aí a gente vai ter raiz de 1 mais... Quem que é o nosso dx dy ao quadrado? Ele é o y, aliás, ele está na 1 meio, né? Então aqui é 1 sobre 2 raiz de y. Então a gente vai ter 1 sobre 4y. Aqui, dy. Ok? Então aqui o nosso dx dy é 1 sobre 2 raiz de y, a gente eleva ao quadrado, fica com 1 sobre 4y. Então, a gente tem ó, o 2π. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez na outra. Integral de 1 sobre 4, de 1 a 4, raiz de y. E aqui, eu vou pôr a raiz de 4y. E aqui a gente tem 4y mais 1. Esse raiz de y, notem que aqui, quando a gente tem multiplicação de raízes, a gente pode fazer a raiz da multiplicação. Então, a gente vai ter a área como sendo 2π integral de 1 a 4. Aí, a gente vai ter dentro da raiz aqui o 4y mais 1 sobre 4, certo? Na verdade, a gente pode até dividir as raízes, mas bom, vamos fazer por partes. dy. Esse raiz de 4 aqui, ele pode sair como 2 dividindo. Então, a nossa área vai eliminar aquele 2, vai ficar só π, integral de 1 a 4, da raiz de 4y mais 1, dy. Essa integral a gente consegue resolver por uma substituição simples, porque aqui a gente pode usar o u como sendo 4y mais 1. E o nosso du vai ser igual a 4dy. Então, o dy ele vai ser o du sobre 4. E aí, a gente vai ter a área igual a π vezes a integral de u1 até o u2. A gente muda os limites, né? A gente pode mudar, ver qual que é o limite equivalente. A gente pode ver qual é o u no limite, é quando o y é igual a 1. Então, a gente tem o u1, ele vai de... Quando o y é igual a 1, aqui a gente tem 5. Então, o nosso u1 é 5. E o nosso limite, u2 aqui, então é 4 vezes 4, 16, mais 1 dá 17. Então, a gente pode integrar de 5 a 17. O nosso raiz de u, du. Só que o du, o dy é du sobre 4. Então, eu vou pôr o 4 aqui na frente. Ó. Então, a gente fica com π sobre 4. Aqui, esse u é mais fácil a gente ver como não meio. O não meio, e aí a integral fica 2/3 de u na 3 meios. E aí a gente vai colocar de 5 até 17. Ok? Então a gente tem π sobre 6. O nosso u vai ser 17
na 3/2 menos 5 na 3/2. O nosso 17 na 3/2 a gente eleva ao cubo e tira a raiz. Então é a mesma coisa, a gente pode fazer, né, rearranjar aquilo ali como π sobre 6. Aqui vai ser 17 raiz de 17 na 3/2, né? E o 5 também, menos 5 raiz de 5. E aqui a gente tem unidades de área, tá? A gente pode colocar isso aqui na calculadora, mas já está a resposta do problema aqui. Então, resolução dessa integral, a área dessa superfície é π sobre 6, que multiplica 17 raiz de 17 menos 5 raiz de 5. Beleza? Vamos ver mais um exemplo para a gente encerrar a aula. Então, no terceiro exemplo, a gente vai resolver qual é a área dessa superfície gerada pelo y igual a x ao quadrado. Então, a gente tem o y igual a x ao quadrado. Aliás, que x ao quadrado é e na x? O y igual a e na x é essa função aqui entre 0 e 1, girada em torno do eixo x, ok? E a gente vai ver como é que fica essa superfície. Então, quando é em torno do eixo x, a gente tem a integral de 0 a 1 de 2π vezes o y, que é o e na x, certo? E aí a gente vai, até vou colocar já o e na x aqui. Então, quando a gente vai integrar em dx, a gente põe a função, o y aqui, né? Então, a gente põe o e na x. Quando a gente vai integrar em y, em torno do y, a gente põe aqui o x, a função de y, né? No caso aqui, então, como a gente fez no exemplo número 2. Então, aqui a gente vai ter a raiz de 1 mais e na 2x. Por que e na 2x? Porque aqui não vai a derivada ao quadrado, só que a derivada do y, o dy dx, ele é o próprio e na x. Então, ao quadrado, ele vai ficar e na 2x. Beleza? Então, a gente tem o e na x aqui, tem o e na 2x, e vamos ver como a gente pode resolver essa equação aqui, essa integral. Então, a gente vê que a nossa área, a gente vai pôr o 2π para fora, vamos integrar de 0 a 1, né? E aí a gente vai ter o nosso e na x, raiz de 1 mais e na 2x dx. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é identificar como sendo um u. Vamos fazer uma substituição de e na x, ok? Porque daí a gente vai ter o nosso du, ele vai ser e na x dx, que é o que a gente tem aqui, ó, e na x dx, e aqui a gente tem o u ao quadrado. Então, a gente pode... quando a gente... Vamos ver nos limites, no limite inferior, o u1, ele fica e na 0, que é 1, e o limite superior, que é o u2, ele fica e na 1, que é o próprio e. Então, a gente vai integrar de 1 até e. 2π integral de 1 até e, vezes esse e aqui, vai virar o du junto com o dx, e a gente tem a raiz de 1 mais u ao quadrado, porque o e na x é o u, então e na 2x é o u ao quadrado, du. Beleza? Então, essa integral aqui, a gente também não sabe resolver, porque o nosso u ao quadrado não dá para ser uma substituição simples. A gente precisa fazer uma substituição trigonométrica. Então, aqui, para resolver essa integral, a gente vai identificar o u como sendo a tangente de θ. Então, pessoal, essa integral aqui, a gente fazendo essa substituição, a gente vai ter a área, né, como sendo 2π. A integral vai ser entre os limites de integração, que agora a gente vai ver que vão mudar. E a gente vai ter, no lugar da raiz, a gente vai pôr aqui a própria secante, porque se dentro da raiz tem a secante ao quadrado, a gente fica com a secante, e com esse du, que tem a secante ao quadrado, a gente fica com a secante ao cubo de θ dθ.
ok? Aí a questão é, quais são os limites de integração? Então a gente tem o inferior, o 1, que era 1. No nosso caso, então, o nosso θ 1, ele vai ser o arco cuja tangente é 1, que é π sobre 4. Porque quando a gente tem a tangente igual a 1, a gente tem um ângulo de 45 graus, que é π sobre 4, ok? Então, deixa eu apagar isso daqui. E aí, na outra situação, o θ2, no limite superior, a gente tem o arco cuja tangente é o limite superior aqui, que é E. Então, a gente vai, por simplificação, a gente vai chamar isso aqui de alfa. A gente não sabe o número exato desse ângulo, mas a gente vai integrar de π sobre 4 até alfa. Ok? Agora, para a gente resolver essa integral, a gente, na verdade, já resolveu essa integral. Se vocês têm dúvida, tem lá em cálculo 1 que a gente resolveu essa integral. Como integrais trigonométricas, eu vou usar só a tabela. A gente sabe que essa integral, a gente faz o seguinte, ó. A gente mantém o 2π. Deixa eu colocar de caneta aqui que é um pouco melhor. E aí, a gente tem 1/2. Abre colchetes aqui. A gente vai ficar com a secante de θ vezes a tangente de θ mais o logaritmo natural do módulo da secante de θ somado com a tangente de θ. Fecha o módulo, fecha colchetes e o θ ele vai de π sobre 4 até o nosso alfa, que é o arco tangente de E, ok? Então, a gente vai colocar no limite superior e no limite inferior, a gente elimina esse 2 aqui, fica só o π, e a gente fica com a secante de alfa, tangente de alfa. Essa caneta está acabando também, as canetas estão acabando. Aí a gente põe mais o ln, o logaritmo natural da secante de alfa mais tangente de alfa, fecha o módulo. E aí no limite inferior a gente faz menos a secante de π sobre 4, tangente de π sobre 4, menos o ln do módulo da secante de π sobre 4, mais tangente de π sobre 4. Fecha o módulo, fecha colchetes. A questão agora é quem é essa secante de alfa e quem é a secante de π sobre 4, porque a tangente de π sobre 4 é 1 e a tangente de alfa é E, porque se o arco tangente é alfa, então a tangente de alfa é E. E se o arco tangente de 1 é π sobre 4, a tangente π sobre 4 é 1. Então, tudo aqui a gente sabe que aqui é E e aqui é E, é alfa. E aqui a gente sabe que é 1 e aqui é 1. Beleza. E as secantes? Como é que vão ficar as secantes? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou até trocar de caneta, porque a minha está falhando. Vamos ver daqui, ó, que a secante de θ, ela é a raiz de 1. Então, a secante de alfa é a raiz de 1 mais a tangente ao quadrado de alfa. Que no caso a tangente de alfa é E. Então a tangente ao quadrado é E ao quadrado. Então eu vou apagar isso aqui. Eu tenho que a secante de alfa é raiz de 1 mais E ao quadrado. Então aqui a gente já sabe que no lugar da secante de alfa a gente põe raiz de 1 mais E ao quadrado. Depois a gente tem a secante de π sobre 4, que é igual a raiz de 1 mais π sobre 4, a raiz, aliás, da tangente. Só que a tangente de π sobre 4 é 1. Então a gente tem 1 ao quadrado aqui, ó. Ok? Então esse daqui vai dar raiz de 2. Então lembrando que aqui é a tangente ao quadrado e aqui é a tangente ao quadrado. Então o que a gente vai ter na prática é que a área vai ser π, que multiplica a secante de alfa vezes a tangente de alfa é E,
e a secante de alfa é raiz de 1 mais e ao quadrado. Então aqui está o primeiro termo. Mais o ln do módulo da secante de alfa, que é a raiz de 1 mais e ao quadrado, somado com o e. Até aqui a gente não precisava nem mais usar o módulo, porque esse valor aqui é sempre positivo, né? Aí a gente vai ter menos. Aqui a tangente é 1 e a secante é a raiz de 2. Então é só menos raiz de 2. E menos o ln do módulo de 1. Aliás, raiz de 2, né? 1 é a tangente. Se bem que não importava a ordem, né? Que raiz de 2 mais 1. Fecha o módulo, fecha o colchetes. E aqui a gente tem a área. Tá? A gente pode usar a calculadora para tirar o valor numérico, mas a gente tem uma expressão numérica, né? Que nos dá o valor dessa área, dessa superfície de revolução. Aqui. Bom, espero que tenham compreendido e por hoje era isso. Então essa foi a nossa aula onde a gente aprendeu a calcular a área superficial de sólidos de revolução. Então agora, na próxima aula, a gente vai aprender sobre como a gente faz para calcular o centro de massas e o centroide. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem as suas dúvidas no fórum, peçam ajuda para os colegas, estudem em conjunto, isso ajuda muito na hora do aprendizado. Então, até a próxima aula.